Senhora relatora, meus parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador. Com a palavra, o próximo orador inscrito, o senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, senhoras e senhores, quero parabenizar Vossa Excelência pela condução desse trabalho. Ao passo que eu também saúdo aqui minha querida senadora Elisiane Gama e todos os colegas parlamentares. Eu venho para essa comissão com espírito de cumprimento de dever, senhor presidente, porque o objetivo aqui é analisar os fatos, e contra fatos não há argumentos. É necessário se dizer algumas coisas. Nós temos que recapitular. Eu acho que Platão que falava que a sabedoria está na repetição. Nós tivemos a ex-presidente Dilma que sofreu um golpe e nunca atacou a democracia. Nós tivemos o Fernando Haddad, que foi candidato à presidência da República, perdeu, respeitou o resultado das urnas. Nós tivemos o presidente Lula, que ficou 580 dias preso, o segundo principal bem jurídico a ser tutelado pelo Estado, porque o primeiro é a vida. E nunca atacou a democracia. Ao contrário, a presidente Dilma é presidente do BRICS, o Haddad é ministro da Fazenda e o presidente Lula é o atual presidente da República. Agora, tem que ser dito também e recapitular uma linha do tempo, porque achar razoável que o que aconteceu aqui, e eu falo isso olhando para os olhos do depoente e dos advogados até mesmo, a quem eu respeito, porque eu faço parte do quadro da OAB com muito orgulho, mas achar razoável que em 8 dias do governo do presidente Lula, aquela multidão que tomou conta da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, em nome do ex-presidente Bolsonaro, eram infiltrados ou foi arquitetado pelo PT, isso foge à razoabilidade. Isso foge à razoabilidade, porque isso beira a insanidade. O que nós tivemos, e aí eu vou recapitular aqui, nós tivemos desde novembro de 2022, acampamentos golpistas na porta do QG. Nós tivemos ataque à sede da Polícia Federal. Nós tivemos ataque de bomba próximo ao aeroporto, coisa que nós nunca tivemos. Nós tivemos 4 anos de ataques à democracia, e isso tem que ser dito. Porque não foi o presidente, foi o ex-presidente Bolsonaro que atacou a Ordem dos Advogados do Brasil. Foi ele que participou de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, que disse que para fechar o Supremo bastava um cabo e um soldado. Foi ele que não sabia viver numa democracia. Eu insisto, defender ditadura estando numa democracia é fácil. Eu quero ver defender a democracia estando numa ditadura. Agora nós temos sim, que responsabilizar quem atentou contra o Estado Democrático de Direito. E essa CPMI está dando a resposta adequada. E eu vou falar por quê, legalmente. Porque não foi apenas quem ficou e saiu na fotografia no dia 8, e que foram mais de 1.176 pessoas, 1.176 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. Nós já tivemos pessoas que foram condenadas depois do devido processo legal, mas não só essas pessoas merecem ter o rigor da lei, porque o Código Penal ele é claro. O Código Penal ele é claro quando ele, no artigo 29, determina que quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas mesmas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. E não só o autor, não só o coautor, mas aquele que agiu de forma incidental, é a chamada figura do partícipe. Seja o partícipe moral na forma de induzimento, que é aquele que incute a ideia golpista, seja o partícipe moral na forma de instigação, quando ele reforça a ideia golpista, e seja, como é o caso do depoente, com todo respeito, no partícipe material, para aquele que auxilia a prática do crime. Mas não importa, seja autor, seja coautor, seja partícipe, moral ou material, quem de qualquer forma concorre para o crime, responde pelo mesmo crime. E esse comportamento está estabelecido também no Código Penal, quando no artigo 13, caput diz que o resultado de que depende a existência de um crime
somente é imputável a quem lhe deu causa. E considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, quando o depoente ou qualquer pessoa induziu, instigou, auxiliou aquilo que aconteceu aqui, todos, pela teoria unitária humanista, devem responder pelo resultado que ocorreu. Todos, sem exceção, todos devem responder, respeitado o devido processo legal, mas ao final, uma sentença penal condenatória transitada em julgado, porque atentar contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, isso não é direito de cidadania. Isso não é direito de cidadania. O melhor terreno para plantar e colher direitos, e morro defendendo isso, é a democracia. Agora, comportamento golpista, comportamento imediatista, ditatorial, que não respeita resultado, que ataca a urna eletrônica, que ataca o sistema eleitoral, que ataca as instituições, que ataca a Ordem dos Advogados do Brasil, que ataca os meios de comunicação, que ataca os movimentos sociais, que ataca a sociedade civil. Isso não é democracia. Isso são pessoas que não sabem viver numa democracia. Defenda aqui a democracia. É essa a função de todos nós. Porque falam que não houve golpe. Claro, senão nós não estaríamos aqui. Senão não estaríamos aqui. Mas o que fizeram foi atentar contra a democracia, contra as instituições, contra o Estado Democrático de Direito. E eu não tenho dúvida, eu espero que a consciência do senhor é que reflita isso. Mas quando o senhor, de qualquer forma, tenha concorrido para esse fato, seja com financiamento, seja com aporte de veículos, o senhor está concorrendo, sim, para a prática criminosa. E deve responder pelos seus atos. A título de dolo, porque o artigo 18 é claro, diz-se o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E eu espero que o senhor e qualquer pessoa que tenha concorrido para esse fato seja responsabilizado. Inclusive o ex-presidente, que para mim foi um mentor intelectual, que ficou 4 anos vilipendiando a democracia, as instituições, atacando a Câmara, atacando o Senado, atacando o Supremo, atacando o Palácio do Planalto, atacando as instituições. Não sabe viver numa democracia. Não sabe viver numa democracia. Atacando o sistema eleitoral que o elegeu. Atacando todos nós. Isso tinha que ser uma bandeira não de um partido, isso tinha que ser uma bandeira de todos nós, porque nós estamos aqui defendendo a democracia, de pessoas que num comportamento imediatista, criminoso, estão instigando, vilipendiando a Constituição. E eu espero que essa CPMI, com o relatório, faça o indiciamento de todas as pessoas que de qualquer forma tenham concorrido para a prática criminosa. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador.